Pessoal, mais uma vez aqui com vocês para a gente dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas remotas. Hoje eu venho com uma outra novidade para vocês. Nós vamos falar hoje de um assunto chamado termologia. Para a gente entender termologia, é necessário primeiro a gente entender a palavra. Termo vem de temperatura e logia estudo. Ou seja, nós vamos estudar a temperatura. Então, para que esse estudo seja eficiente, o primeiro passo é entender o que é a temperatura. Nós sempre olhamos a temperatura como uma grandeza e, na verdade, ela é uma medida. A temperatura é o nível de medida da agitação térmica das moléculas, né? Através da movimentação da molécula que nós vamos determinar se um corpo tem uma temperatura maior ou menor. Um aparelho utilizado para aferir a temperatura é o termômetro. Ultimamente nós temos o termômetro digital, álcool, mercúrio e um outro que está sendo muito utilizado no dia a dia, que é o termômetro óptico. Para a gente entender o funcionamento desses termômetros, faz necessário a gente separar, ou melhor, escalonar essa temperatura. E essa temperatura, durante a história, ela vai ser dividida em 3 escalas termométricas. Temos outras escalas, mas essas são as mais utilizadas. As escalas são Celsius, que é representado pela letra C, Fahrenheit, que é representado pela letra F, e Kelvin, que é representado pela letra K. Perceba que Celsius e Fahrenheit, elas são graduadas, eu tenho graus. E a Kelvin é só o K, porque ela é dividida em 100 partes iguais. A escala Kelvin também é chamada de escala absoluta, é onde nós temos o zero absoluto. O que seria esse zero absoluto? O zero absoluto é a temperatura onde todas as moléculas parariam de vibrar, onde eu congelaria o átomo. Isso é possível na natureza? Não, nós não temos essa temperatura, que ela corresponde, o zero Kelvin corresponde a menos 273,15. A gente coloca 273 para trabalhar com cálculos nesse valor. Sendo assim, quem chegou perto dessa temperatura foi Albert Einstein e Bose Einstein. Não é que nós temos uma temperatura chamada de Bose-Einstein, onde eles conseguiram colocar a temperatura muito próximo do zero absoluto. Essa temperatura, eles perceberam que ocorre uma outra organização das moléculas. No zero absoluto, ou próximo ao zero absoluto, eles perceberam que os átomos começaram a se enfileirar, ou seja, um quinto estado da matéria. Só para a gente ter ideia do que isso representa, a diferença do carbono para o diamante é só a organização da molécula. Então, nós teríamos um quinto elemento, ou melhor, um quinto estado físico, onde nós temos os 3 que a gente encontra diariamente, que é o sólido, líquido e gasoso. Nós temos o quarto, que é o plasma, que é a mistura entre átomos, moléculas e substâncias coexistindo ao mesmo tempo, isso em altas temperaturas, o Sol, por exemplo, e o estado de Bose-Einstein, que as moléculas elas vão estar enfileiradas. Agora, como é que nós podemos relacionar essas escalas termométricas? Os caras fizeram o seguinte: pegaram o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância que é no nível do mar. Esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, eles são constantes. Essa substância é a água, certo? Então, em qualquer lugar da Terra, o ponto de fusão, onde a água passa do estado sólido para o líquido, é 0 grau, e o ponto de solidificação, que é do líquido para o sólido, é 0 grau. E o ponto de ebulição, do líquido para o gasoso, no nível do mar, é 100 graus. E compararam com as duas outras escalas, com a Celsius, Fahrenheit
e Kelvin. Essas três escalas, então pegou a Celsius e comparou com Fahrenheit e Kelvin. E percebeu que no ponto de fusão da água, na escala Fahrenheit, ele media 32. E o ponto de ebulição, 212. Na escala Kelvin, 273 para o ponto de fusão. E para o ponto de ebulição, 373. Então são escalas diferentes com valores diferentes. Todos têm a mesma temperatura, mas os valores são diferentes. Como é que teceu essa relação? Então eu tenho aqui uma coluna termométrica, onde para Celsius eu coloquei C, Fahrenheit F e Kelvin K. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esse C que está aqui entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, quem está no meio, e subtrair pelo de baixo, que é o ponto de fusão. Então, ó, C menos 0, vou divido e faço o processo agora onde eu pego o ponto de ebulição e subtraio pelo ponto de fusão, 100 menos 0. Perceba que essa organização foi a mesma para as três escalas. Eu simplificando e subtraindo essas escalas, eu vou chegar em uma equação final onde é uma equação usual que vocês vão utilizar para transformar a escala Celsius em Kelvin, Fahrenheit e vice-versa. Então vai ficar ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5, certo? E aí nós vamos ter essas relações das escalas termométricas a partir do ponto de ebulição e o ponto de fusão da água. Essa relação entre as escalas, elas vão ser utilizadas para qualquer tipo de escala. Como foi visto na explicação anterior, no quadro anterior, nós temos como transformar uma temperatura em outra. Mas quando essa temperatura variar, quando eu quiser a variação da temperatura, nós vamos utilizar a seguinte relação. Primeiro, variação de temperatura, eu vou utilizar delta θ, que é a variação dessa escala entre a temperatura inicial e final dessa escala. Um outro nome utilizado é amplitude térmica. Então, se eu quiser determinar a amplitude térmica de uma região, é só pegar a temperatura maior, a maior temperatura, e subtrair pela temperatura menor. Eu coloquei inicial e final. Esse sinal negativo aí vai indicar se ele está aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura. E as relações entre essas escalas, eu vou utilizar delta, que é variação. Então, variação da escala Celsius sobre 5 é igual a variação da escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação da escala Kelvin sobre 5. É importante observar que a variação da escala Celsius e a variação da escala Kelvin são iguais. Ou seja, se em uma escala variou 10 graus Celsius, na escala Kelvin vai variar 10 Kelvin. Ok? Então, galera, fica por aqui essa primeira aula da gente e nós vamos começar a adentrar o mundo da temperatura. Beijão, abraço e até mais.